Existe pão perfeito para quem tem diabetes? Testei os 20 tipos de pão mais populares para mostrar como cada um afeta os níveis de glicose, ajudando você a fazer escolhas inteligentes, mesmo vivendo com diabetes. Vamos explorar juntos essa lista, que inclui pão branco, integral, fermentado naturalmente, cetogênico e muitos outros. Se você já percebeu por aí que pessoas com diabetes devem riscar o pão do cardápio, não concordo com essa ideia de forma alguma. E, neste guia, vou mostrar por quê. Pegue sua fatia favorita e confira quais pães você pode saborear sem medo e quais deve evitar. Muita gente adora dar opinião sobre o que você deve ou não comer, mesmo sem viver com diabetes. Mas será que essas pessoas realmente entendem do assunto? Eu não sou médico, nem nutricionista, e isso não é um conselho médico. O que eu sou é alguém com 35 anos de experiência vivendo com diabetes, testando meu nível de açúcar no sangue depois de comer todo tipo de pão que você possa imaginar. 3 regras de ouro que sigo religiosamente para escolher um bom pão. Regra 1. Opte por pães com baixo teor de carboidratos. Carboidratos são os grandes vilões quando se trata de aumentar o açúcar no sangue. Quanto menos carboidratos no pão, melhor para manter a glicose baixa. Regra 2. Escolha pães ricos em fibras. As fibras são aliadas poderosas porque desaceleram a digestão e ajudam a evitar picos de glicose. Procure pães com uma proporção de carboidratos para fibras de 5 ou menos. Se tiver isso, pode contar que é uma boa opção para mim. Regra 3. Zero ou quase nada de açúcar. Nada eleva o açúcar no sangue mais rápido do que o açúcar próprio. Então, evite qualquer pão que tenha açúcar como estrela no rótulo. Agora, vamos colocar essas regras na prática analisando alguns tipos de pão. Começando pelo famoso pão branco. 49 g de carboidratos e apenas 2 gramas de fibras. Pronto para mergulhar em mais detalhes sobre outros tipos de pão e aprender como escolher o melhor para você? Vamos nessa! Quando se trata de controlar o açúcar no sangue, o pão branco é meu primeiro não. Com 49 gramas de carboidratos, apenas 2 gramas de fibras e 5 gramas de açúcar. Agora vamos falar do pão integral. Por outro lado, se o pão integral for realmente feito com uma boa quantidade de farinha integral e menos aditivos, pode ser uma opção melhor, mas a análise no rótulo. Por exemplo, este pão integral que temos aqui contém 46 gramas de carboidratos, 4 gramas de fibras, 3 gramas de açúcar. Apesar de ser uma melhoria em relação ao pão branco, ele ainda tem uma proporção de carboidratos para fibras de 11, o que é mais 5 ou menos. Moral da história? Nem todo pão integral é amigo do diabetes. O segredo está em ler o rótulo. Agora que entendemos por que tanto pão branco quanto muitos pães integrais não são as melhores opções para quem vive com diabetes, é hora de explorar alternativas mais saudáveis. Próxima parada: pães de fermentação natural. Esse tipo de pão tem ganhado muita popularidade, e por boas razões. Os pães de fermentação natural são feitos com um processo que usa fermento natural em vez de fermento comercial. Isso pode ajudar a reduzir o impacto nos níveis de açúcar no sangue porque o fermento natural decompõe parte dos carboidratos. Mas, atenção, nem todo pão de fermentação natural é automaticamente saudável. Assim como nos outros casos, você precisa olhar o rótulo. Alguns podem ter açúcar adicionado e baixa quantidade de fibras. Se você encontrar um pão de fermentação natural com uma boa proporção de carboidratos para fibras em cerca de 5 ou menos sem açúcar adicionado, ele pode ser uma ótima escolha para incluir em sua dieta. E quanto ao pão cetogênico? O pão cetogênico, também conhecido como pão low carb, é uma opção bem interessante para quem quer evitar picos de glicemia. Ele geralmente é feito com farinhas alternativas, como farinha de amêndoa, farinha de cocô ou até sementes de linhaça, que são naturalmente mais baixas em carboidratos e ricas em carboidratos. Por exemplo, um bom pão cetogênico pode 5 gramas de carboidratos, 3 gramas de fibras, 0 grama de açúcar por 100 gramas. Conclusão: o que tudo isso significa para você? A lição aqui é simples: não existe um pão perfeito para todo mundo. Se você busca um pão que equilibre sabor e controle glicêmico, preste atenção, a proporção de carboidratos para fibras é fundamental. Agora, vamos falar de outro pão integral. Geralmente, ele é uma escolha melhor para diabéticos do que o pão branco, já que é feito de grãos de trigo inteiros, preservando as fibras. Isso é ótimo, mas atenção, não caia nas armadilhas da indústria alimentícia. Muitas marcas enchem o pão de buracos para parecer mais leve e adicionam açúcar para torná-lo irresistível. O problema? Esse açúcar
açúcar escondido pode transformar um pão aparentemente saudável em um inimigo do açúcar no sangue. Vamos ao exemplo. Este pão integral específico tem 44 gramas de carboidratos, 6 gramas de fibras, 5 gramas de açúcar, com uma proporção de carboidratos para fibras de 7. Ele compre um pão integral melhor, sem açúcar adicionado. Opção próxima: pão multigrãos. O pão multigrãos parece incrível, certo? Mas nem todo pão multigrãos é automaticamente saudável. Se ele não tiver uma boa proporção de carboidratos para fibras ou se estiver carregado de açúcar, pode ser tão problemático quanto aos outros pães. Assim como antes, é essencial olhar o rótulo para saber exata a quantidade de carboidrato. A boa notícia é que, quando bem escolhido, o pão multigrãos pode ser uma ótima opção para incluir na dieta, especialmente se tiver alto teor de fibras e zero açúcar adicionado. Fique atento e escolha com sabedoria. Pronto para continuar explorando as opções? Tem muito mais pão por aí esperando. O famoso pão multigrãos. Quais grãos sendo usados e como eles foram processados? O segredo aqui é simples. Estamos em busca de grãos inteiros, não refinados, que sejam ricos em fibras e tragam benefícios reais para o nosso corpo. Por quê? A palavra multigrãos faz você pensar que o produto é saudável, mas ela não nos diz nada sobre o processamento desses grãos. E aqui está o detalhe crucial. Multigrãos não significa grãos integrais. Vamos lá. 48 gramas de carboidratos, 5 gramas de fibras, 1,5 gramas de açúcar. O lado positivo? Este pão não tem muito açúcar adicionado, apenas 1,5 gramas por 100 gramas. É melhor do que muitos outros pães, mas, ainda assim, essa proporção de carboidratos para fibras me diz que provavelmente causaria um pico de glicemia semelhante ao que vimos nos exemplos anteriores. Minha recomendação? Fique longe desse tipo de pão e busque uma opção multigrãos com mais fibras, menos carboidratos e, claro, sem açúcar adicionado. Lembre-se, um nome bonito não é garantia de qualidade. Escolher bem o pão é uma arte que vale a pena dominar. Vamos continuar descobrindo as opções mais valiosas. Agora que sabemos como as aparências podem enganar, vamos seguir em frente e analisar outro tipo popular, o pão de centeio. O pão de centeio, é tudo isso? O centeio é um grão interessante. Ele tende a ter mais fibras do que o trigo orgânico, e muitos pães de centeio são feitos com farinhas menos processadas. Isso é um ponto positivo. Além disso, o centeio pode causar um aumento mais lento no açúcar no sangue em comparação ao pão branco tradicional. Mas, como sempre, é preciso olhar o rótulo. Nem todo pão de centeio é igual, e muitos contêm adição de açúcar ou são feitos com farinha de centeio refinada, o que elimina boa parte dos benefícios. Um exemplo comum: 42 gramas de carboidratos, 6 gramas de fibras, 2 gramas de açúcar. Agora vamos para o pão de sementes? Um bom pão de ser consumido: 25 gramas de carboidratos, 10 gramas de fibras, 0 grama de açúcar por 100 gramas. Isso dá uma proporção de carboidratos para fibras de 2,5. Excelente! Além disso, esses pães frequentemente oferecem benefícios extras, como ácidos graxos ômega 3 e mais saciedade, o que é uma vantagem enorme para quem busca controlar a glicemia. Conclusão até aqui: escolher o pão certo é como ser um detetive. Você precisa investigar os rótulos e não confiar cegamente nos nomes ou nas promessas de marketing. Até agora, os melhores candidatos para manter o açúcar no sangue sob controle são pães com baixo teor de carboidratos, alta fibra e sem adição de açúcar. E lembre-se, não tenha medo de testar diferentes tipos de pão e observar como eles afetam seu corpo. Afinal, cada organismo responde de forma única. De forma geral, o pão integral é uma das melhores escolhas que você pode encontrar em uma loja comum. Um lembrete importante: se há algo que você deve ter percebido até agora, é que existem milhares de marcas e tipos de pão disponíveis na loja. Pronto para explorar mais opções disponíveis e descobrir como escolher o pão ideal para o seu estilo de vida? Vamos nessa! Você pode encontrar um pão integral perfeito, como o que mencionei antes, com proporções ideais e baixo teor de açúcar. Mas, cuidado! Também há pães integrais por aí cheios de açúcar, que vão disparar o seu nível de glicemia. É por isso que eu sempre olho o rótulo. Agora, vamos falar dos próximos 5 tipos de pão de baguete: brioche ou croissant, ciabatta, focaccia e pão de milho. Não toque nessa cesta. 0 fibras, altos níveis de açúcar adicionado, e aumenta o açúcar no sangue tão rápido que é como um foguete decolando. Vamos ser claros, isso não é comida, isso é lixo. Agora, o número 10 da minha lista, o pão de fermento natural. É aqui que as coisas começam a ficar mais interessantes. O pão de fermento natural é diferente porque é feito por meio de um processo de fermentação
lenta. Esse processo não só melhora o sabor, mas também pode tornar o pão mais amigável. Por que isso acontece? Durante a fermentação, formou-se ácido acético, o mesmo componente encontrado no vinagre de maçã. Esse ácido ajuda a retardar o aumento do açúcar no sangue, tornando o pão de fermento natural uma ótima opção para diabéticos, se feito corretamente. Mas, claro, nem todo pão de fermento natural é igual. Mais uma vez, o rótulo é o seu melhor amigo. Pronto para continuar essa jornada? Há muito mais para descobrir no mundo dos pães e como eles podem ou não se encaixar na sua vida. O ácido acético é uma verdadeira ajuda para quem busca controlar os níveis de açúcar no sangue. Ele tem o poder de reduzir os picos de glicose após refeições ricas em carboidratos, o que torna o pão de fermento natural uma opção promissora. Mas atenção, nem todos os pães de fermento natural são iguais. Como sempre, o segredo está no rótulo. Vamos analisar um exemplo. 51 gramas de carboidratos, apenas 2 gramas de fibras. Então, será que esse pão de fermento natural é uma boa escolha para controlar o açúcar no sangue? Infelizmente, não. Mesmo com os benefícios do ácido acético e do processo de fermentação, a baixa quantidade de fibras neste pão significa que ele ainda vai aumentar rapidamente a glicose no sangue. É melhor fazer um pão branco comum? Talvez um pouco, mas não seja suficiente para ser uma boa escolha. Agora vamos para o próximo destaque: pão de centeio integral. Esse pão é preparado com farinha de centeio integral e geralmente utiliza fermento natural como base. O resultado? Uma opção com um perfil nutricional bem mais interessante, que pode ser uma escolha muito melhor para controlar os picos de açúcar no sangue. O pão de centeio integral é uma verdadeira estrela, 5 vezes mais fibras do que o pão comum e fermento natural. Ainda traz o poder ácido acético, o que você já sabe. Vamos analisar. Este pão de centeio específico contém 47 gramas de carboidratos, 7 gramas de fibra, 0,5 gramas de açúcar. Isso nos dá uma proporção de carboidratos para fibras de 7 e esse pão de centeio realmente não aumentou muito o meu açúcar no sangue. Agora, uma coisa que você deve saber é que o sabor do pão de centeio é bem meu adoro. Só depende de você se vale a pena provar. E agora, o pão que estou experimentando mais recentemente, o pão Ezequiel. Este pão é feito com grãos inteiros germinados, o que o torna um superalimento rico em fibras sem adição de açúcar. Está na hora de explorar mais opções e descobrir como elas podem se encaixar na sua rotina alimentar. Grãos como trigo, painço, cevada e fala, além feijão, lentilhas, esses ingredientes são poderosos. Eles são pão Ezequiel, a coisa fica ainda melhor. Este pão é simplesmente perfeito. 44 gramas de carboidratos, 8 gramas de fibra, uma proporção de carboidratos, 0 açúcar, 0. Sim, pão Ezequiel, uma das melhores opções para manter meus níveis de glicose. Está super lento, suave e gradual. O que é tudo que é rico em vitaminas e minerais, que são esses amigos do açúcar no sangue. O Ezequiel é nota 10. Agora, seja honesto, o sabor e a textura do pão vale muito a pena dar uma chance. Dica importante: pães germinados, como o Ezequiel, estragam rápido, então é melhor mantê-lo na geladeira ou até no freezer, um bom sinal. Isso significa que não tem conservantes. Agora, vamos continuar com os pães. O próximo da lista é o pão de centeio, uma opção super farinha de centeio, um grão cheio de nutrientes e com índice glicêmico mais baixo do que o trigo. Quando se trata de pão de centeio, nem todos são iguais a olhar o rótulo. Este pão de centeio, 48 carboidratos e 6 gramas de fibra, o que resulta em carboidratos para fibras de 8. É quase 4 gramas de açúcar. Mas, em geral, o pão de centeio pode ser uma boa escolha se você não encontrar nada melhor. Existem versões mais fibra e menos açúcar, esses sim são amigas do controle do açúcar no sangue. Agora vamos falar sobre os próximos da lista: pão pita e pão naan. Eu sei que muita gente ama esses pães, principalmente eles são uma cilada. Eles são frequentemente altamente processados, ricos em carboidratos e pobres em fibras, o que pode causar picos muito altos. Evite esses pães se possível. Mas calma, tem boas opções em nossa lista. Vamos falar de pão cetogênico e pão proteico. 2 do pão proteico é mais usado na Europa, enquanto o pão cetogênico é super Estados Unidos. No entanto, eles geralmente são muito semelhantes, se não idênticos. O pão cetogênico é uma das baixas em carboidratos e não leva grãos pesados como os pães tradicionais. Farinha de amêndoa, farinha de cocô, ovos e até queijo cremoso. Quando consumir mel, açúcar no sangue quase não aumenta, especialmente para manter 11 carboidratos e 8 gramas de fibra por fatia inteligente e saudável. Vamos falar sobre o pão cetogênico e o pão proteico.
O pão proteico, que são OPs proporção de carboidratos para fibras de menos de 2-4 gramas de proteína e nenhum açúcar adicionado ou senão vai causar picos de glicose. No entanto, uma coisa importante a considerar ao escolher entre baixos em carboidratos, eles podem ser ricos em gorduras e calorias. Isso é perder peso. Além disso, piora a minha sensibilidade à insulina, fazendo com que eu seja mais resistente à insulina. Então, cuidado com as quantidades, como sempre, ingredientes artificiais que não são tão bons. Agora vamos falar sobre dois tipos de pães maravilhosos para pão de linhaça e pão de chia. Ambos são super saudáveis, pois sementes de linhaça e sementes de chia são ricas em fibras e muito baixas em calorias. Esses pães são perfeitos. Por que ficar de olho nos outros ingredientes que estão mais olhando o rótulo e a fachada? Agora vamos falar sobre esse pão orgânico de linhaça e chia que é top de linha. Ele tem 30 carboidratos e 11 gramas de fibra, o que nos dá uma proporção de carboidratos para fibra, proporção de carboidratos para fibras de menos de 3. Excelente, certo? Isso ajuda a controlar os picos de açúcar no sangue. Quase 3 gramas de açúcar, mas, honestamente, eu bem equilibrado não causa picos tão drásticos de glicose. Mas, atenção! Aqui vai uma dica super cuidado com os truques de marketing. Existem pães de chia básico de farinha branca refinada, com isso não tem nada a ver com o pão. Não caia nessa! O segredo é encontrar pães com baixo índice glicêmico mínimo possível de açúcar. Gostou da dica? Agora é a sua vez de agir. Se você está pronto para transformar sua alimentação, controlar os níveis de açúcar e dar aquele passo, não perca tempo. Curta este vídeo, compartilhe com os amigos e, claro, inscreva-se no canal para mais conteúdo que vai aprender mais sobre os superalimentos que vão revolucionar seu dia a dia. Clique agora no próximo vídeo. Vamos juntos nessa. Você está pronto para a transformação?